tudo bem? Iniciamos mais uma videoaula e o tema de hoje é a arte cinética. Você acha que toda obra de arte ela está parada? Será que toda obra de arte ela está lá estagnada, como se fosse uma escultura imóvel? Será que algo que se move, que se mexe, pode ser considerado uma obra de arte? Será que toda obra de arte ela tem que ser necessariamente imóvel? Não, sim. Vamos desconstruir essa ideia? A arte cinética ou cinetismo representa um movimento artístico moderno das artes plásticas, surgindo em Paris na década de 50. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que possui como principal característica o movimento, em detrimento do caráter estático da pintura e da escultura. Ou seja, esse movimento da arte cinética, ele vai agora quebrar e desmistificar aquela ideia de que toda obra de arte ela tem que ser estática, ela tem que ser imóvel, ali parada, que ela não cria movimento nenhum. Muito pelo contrário, existem obras de arte que ela precisa ter esse movimento. Os artistas dessa corrente artística trabalham especialmente com a arte abstrata, de forma a gerar no espectador uma ilusão de ótica, expressa por meio de efeitos visuais de uma obra móvel. Nesse sentido, vale lembrar que o movimento da op art está intimamente relacionado com a proposta da arte cinética. Olha só, nós temos dois tipos de arte cinética. A gente tem aquela arte cinética que ela fica em movimento, então ela vai precisar estar de preferência num lugar lá fora, porque o vento, vai ser necessário o vento para transformar essa obra, para a obra ir se transformando, se construindo, se modificando. Mas existe também algumas obras móveis, como a gente diz aqui entre aspas, que elas são estagnadas, elas são paradas, elas são móveis, mas elas nos causam sentimento, um sentido de ela estar em movimento. Lá na frente com as imagens eu vou conseguir mostrar isso para vocês. A origem da arte cinética, ela originou-se, ela foi uma corrente moderna que originou-se em Paris junto com alguns artistas. Então eles começaram a trabalhar com essa ideia, com essa proposta de uma arte que ela se movimentasse. Aqui no Brasil, ela chegou com o passar dos anos, mais especificadamente na década de 60, ela chega aqui no Brasil com alguns artistas. E a nossa representante da arte cinética é a nossa querida Lygia Clark. E ela brinca muito com a dobradiça da porta. Do mesmo jeito que a porta, às vezes ela está numa posição estática, parada, ela também fica no movimento de se mexer. E isso proporciona através da dobradiça. Então, ela faz várias esculturas com dobradiças. E as principais características é essa ideia de movimento, de simplicidade, de figuras, algumas vezes coloridas. Ela brinca com a luz, porque com o passar do tempo que ela vai se mexendo, a luz que irradia sobre ela também se transforma. Então, são figuras bem simples e abstratas, de preferência figuras que a gente não entende o que é. Não vai ser aquela nítida que a gente olha e fala, nossa, que paisagem bonita, ai, que pessoas, essas pessoas que estão na foto são lindas, que cenário legal. Não vai ter isso, vai ser alguma coisa que a gente vai ter uma interpretação um pouco mais complexa, mais difícil. Os artistas são Marcel Duchamp e Alexander Calder, a gente tem aqui no Brasil Lygia Clark, Victor Vasarely, dentre outros. Mas o que eu queria mostrar mesmo são as obras. Essa obra de Alexander Calder, ela lembra muito as obras de Alexander Calder, aqueles pêndulos que a gente coloca no berço, bem no alto, quando a criança é pequenininha e ele fica se mexendo, devagarzinho, vai ganhando, tomando uma outra forma, movimentando. Essa daqui é uma tocha olímpica e ela se movimenta com vento. E ela vai criando outras novas formas, como se fosse uma ilusão ótica. Aí aqui já entra meio que a ilusão ótica, que é a op art, a optical art, Ela cria essa sensação de movimento, que a obra tem um movimento, embora ela é uma pintura.
Ela é uma coisa que está parada, mas ela nos passa essa sensação de movimento. Aqui são como se fossem vários hélices, né? Como se fossem vários cataventos brincando, bem alto. Aqui é aquela tocha olímpica que eu te falei. Aqui já entra a Op-Art. Então ela brinca com essa ideia de algo estar em movimento, de estar essa movimentação, de não estar se mexendo, principalmente quando você coloca seu rosto para frente, para trás, né? Balança a cabeça, aí que cria mais ainda essa sensação. Marx Ernest, ele brinca se a escada está subindo ou está descendo. Super legal essa ilusão de ótica. Aqui também. Essa também, como se tivesse tudo em movimento, né? Os círculozinhos. Enfim, esse é o movimento da arte cinética que a gente vai passar a estudar a partir de hoje. Essa obra que ela não fica estagnada, ela não vai ficar ali, ela vai dar essa sensação de movimento, ou ela realmente cria esse movimento, ou ela nos passa uma sensação de movimento. A proposta da atividade de hoje é discutir com sua família sobre o que vocês aprenderam, a importância dessa arte, dela se movimentar. A gente encontra muito disso em Janaúba. Tem alguma arte próxima da gente assim? Discuta com sua família um pouquinho sobre a arte cinética. E semana que vem teremos atividade prática. Boa tarde!